Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Patrícia, o problema dos telefones. Ah, Cirantão, nós recebemos Das hoje operadoras de telefones, uma né? denúncia da telespectadora Renata Elcimara e ela estava muito nervosa. Ela foi furtada na semana passada dentro do supermercado. E aí levaram o celular dela. O que aconteceu, assim? Naturalmente, as mulheres, onde as mulheres carregam o celular? No bolso. No bolso de trás da calça. Ali é fácil para tirar. E aí, o que acontece? Ela trabalhando por home office, precisa do celular, né, para ganhar o pão dela e tal. E não conseguiu loja nenhuma aberta, porque estão todas fechadas, né? É verdade. E ela faz uma pergunta, ela fala, telefonia, prestação de serviço de telefonia, não deveria ser um serviço essencial? E aí nós estamos respondendo para ela, que eu também concordo, eu acho que deveria sim constar aí, né? Nem que faz um rodízio na loja de telefonia, ao invés de 3, 4 funcionários, vai um só. Mas realmente nós precisamos de telefonia até para pedir socorro. Pois é, eu também estou com uma pessoa da minha família que está com problema com o telefone. Está com o telefone e precisa de um chip. O chip só encontra na loja da operadora. E não consegue. As lojas estão fechadas. E como é que faz? E a Renata ainda relatou o seguinte, assim, ela foi atrás na região metropolitana, porque às vezes tem alguma cidade que ainda o comércio está funcionando. Não conseguiu na região metropolitana. Ela falou que todas as lojas estão fechadas. Então fica o alerta aí, né? É cliente da Vivo, da Oi, da Claro, TIM, todas as operadoras, né? Que tem que viabilizar esse chip e também mecanismos das pessoas conseguirem resolver o problema. Aliás, Patrícia, falar com o nosso prefeito Alexandre Calil, esse primeiro problema da telefonia, porque também nós tivemos o problema das lojas de óculos, que ficaram fechadas no primeiro momento e que depois eles tiveram que as óticas, deixá-las abrir, não é verdade? E hoje todas estão funcionando, porque é necessário, a pessoa tem que cuidar das vistas, fazer óculos novos, etc e tal. Agora, no caso do telefone, também, a prefeitura já tomaram a decisão de mandar abrir as lojas de telefone em toda a cidade, não? E olha, eu falo mais uma vez, e nós estamos falando isso, o grande problema o comércio tem protocolo, tem procedimento para abrir as lojas. Tem protocolo e tem procedimento. Você vê, por exemplo, o Mercado Central. Durante muito tempo aí, o Mercado Central, as pessoas fazendo fila para entrar no Mercado Central. Com distanciamento, a fila, né? Saíam tantas pessoas, entravam tantas pessoas. Assim com foi feito máscaras. no mercado sem problema nenhum. Agora, o maior problema é o transporte público. Quer dizer, no momento que os metroviários deveriam ajudar a população, manter o transporte público funcionando, eles entram de greve. Você imagina? Isso é um absurdo. É um absurdo. E outra coisa, a BH Trans está aí, está vendo que o problema é o ônibus cheio, então autoriza as empresas a colocarem mais ônibus nas linhas. Mas você sabe por que não colocam? Porque ela quer o ônibus cheio, porque o ônibus cheio, o ônibus cheio dá lucro para a BH Trans, não é verdade? E se você colocar mais ônibus aí, se o ônibus andar com o número de passageiros necessário que tem que andar, para todo mundo andar sentado, não pode, porque o passageiro tem que andar em pé, porque andando em pé dá lucro para a BH Trans, porque a BH Trans paga por itinerário, por viagem. Entendeu? Ela paga por viagem, então... E aí não adianta os protocolos, né? Não adianta a dona de casa que recebe seu funcionário. A hora que chega o funcionário, o que acontece? O ônibus lotado. É verdade. Muitas pessoas sem máscaras, né, verdade, Ainda insistem, essa falta de respeito de não colocar as máscaras. Mas hoje você trouxe um vídeo aí do doutor Zenóbio, não é? Doutor Arnóbio. Toda vez eu erro o nome dele. Doutor Arnóbio é médico. Médico ortopedista, é clínico também. E tem uma outra faceta, ele é mágico também, já esteve aqui em nosso estúdio. Mas ele está falando sobre aquela medicina virtual, Patrícia. A telemedicina. A telemedicina. É verdade. Vamos assisti-lo? Vamos assisti-lo. Olá, Cirantão, meu amigo. Olá, Patrícia Joe. E olá a todos que acompanham esse belo programa. Estou aqui para falar um pouquinho sobre telemedicina. É uma ferramenta muito importante, moderna e que veio para ficar. A telemedicina é a união entre a tecnologia e a medicina. Existe junto dela muitas vantagens. A vantagem do atendimento remoto, do cliente e do médico estarem em lugares distintos. Às vezes o cliente está de férias e pode precisar de uma consulta. Às vezes está num lugar de difícil
acesso e ele consegue resolver a sua demanda clínica daquela situação. Enfim, ela tem muitas vantagens que favorecem a economia de tempo, a economia de dinheiro e a logística de um modo geral. Através da telemedicina, o médico tem a entrevista do paciente, que nós chamamos de anamnese, tem a ectoscopia, que é todo o visual do paciente através da câmera, da webcam, tem as manobras que são possíveis de serem feitas através de orientação do médico para com o paciente e, naturalmente, os exames complementares que vão complementar este raciocínio e essa tomada de decisão. Realmente são ferramentas importantes para uma decisão bastante embasada. Vai resolver todos os casos? Não, não vai resolver todos os casos, mas ajuda bastante a desafogar os prontos-socorros. Às vezes a pessoa vai num plantão por conta de uma manchinha na pele e aquilo gera, um atendimento demorado. E essa orientação, por exemplo, pode ser feita de maneira muito rápida por uma teleconsulta. Rápida no sentido da economia de tempo, mas a consulta acontece em toda a sua estrutura. Existe desvantagem, naturalmente. O exame físico, que é o momento em que o médico tem o toque ao seu paciente, o exame físico propriamente dito, naturalmente que não acontece, mas isso pode ser atenuado com os outros recursos. Bom, então eu digo o seguinte, a telemedicina vai substituir o médico? Não, não vai substituir, jamais. Mas vai substituir os médicos que não se adequarem, que não avançarem, que não se adaptarem a esses recursos, a essas ferramentas. Tá bom? Um abraço a vocês, tudo de ótimo para vocês. Aí, doutor Arnaldo, quando essa pandemia acabar, o doutor Arnaldo vai voltar a vir aqui no nosso estúdio, né? Para falar de ortopedia e também de mágica. Adoro né? as mágicas. Um abraço, doutor Arnaldo. Tudo de bom. O que ele falou foi excelente, né? Telemedicina. Telemedicina, que as pessoas podem, né? Hoje é muito comum o médico que já te assiste há mais tempo, não é verdade? Você ligar para ele e falar, eu estou assim, estou assado, e o cara de lá saber o que é que você está sentindo. O que ele pode fazer, não é verdade? Olha aqui, quero falar de mescar, desconforto, irritação, tudo provocado pela prisão de ventre. Aliás, ontem eu ouvi aqui a Rádio América, da nossa rede catedral, e tinha lá um programa dedicado à terceira idade. E justamente estavam falando sobre o problema da prisão de ventre, né? O problema da prisão de ventre. Então, nós temos uma solução aqui, pare de sofrer, né? Pílulas Imescar, mais de 80 anos de experiência no mercado, no tratamento das hemorroidas e, se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tem também a pomada Imescar, que é muito boa. Patrícia, veja só, o Ministério da Educação está virando um patinho feio no governo do presidente Bolsonaro. Ninguém quer... Aliás, e quando o sujeito é falado para o Ministério, tem um problema mais sério ainda. Porque o cara não tem que passar pelo crivo da competência, não. Ele tem que passar pelo crivo dos militares que estão no governo, lá no Palácio do Planalto, e também dos filhos do presidente, chamado até do tal a ala ideológica, liderada pelo tal de Olavo de Carvalho, que fica lá nos Estados Unidos e dá palpite aqui. O guru que dá palpite. E até hoje nós não temos um ministro da Educação. Um absurdo. 2 detalhes que eu quero comentar aqui, Assi. O primeiro é que o ministro, que foi aí, né, como se diz, o ministro meteoro, que não foi. O que foi e não foi, né, o Decotelli. O Decotelli. Ele acrescentou no currículo dele que foi ministro por 5 dias. Essa é a piada pronta. Foi ministro da Educação durante 5 dias. Não tomou posse e ficou entre o Palácio do Planalto e o Ministério da Educação. Ficou ali no meio, ali, andando ali. E outra coisa que eu quero falar, que a professora Evelyn está sempre ligadinha aqui com a gente, ela me mandou aqui que o novo nome aí que está sendo indicado é o doutor em engenharia aeroespacial, né, que é da ala militar, o José Gobo Ferreira. Ele que está sendo indicado aí. Pois é, eu não quero fazer aqui fazer nenhuma discriminação em termos de ser militar ou não, que eu acho que nós tivemos um ministro da Educação, que foi o Jarbas Passarinho, foi um grande ministro da Educação, foi ministro do Trabalho, né? Claro. Apesar de ter sido coronel do Exército, mas uma figura preparada para o cargo. E foi um bom ministro da Educação nos momentos mais difíceis. Agora,
A gente vai falar, pô, falou que o Jarbas Passeio, mas ele foi um ministro, um bom ministro da Educação. Esse aí, que ele era militar, o governo era ditatorial daquela época, etc e tal. Mas eu quero dizer o seguinte, eu não quero aqui discriminar nenhum nem outro, não. Mas, pelo amor de Deus, mais um militar agora? Acontece que ele é autor do livro 10 anos do PT e a desconstrução do Brasil. Ele escreveu esse livro e está sendo indicado aí para ocupar a vaga de ministro da Educação. Eu sou favorável que nós tenhamos uma educação, a educação que eu tive, a escola que eu tive, não é verdade? Quando a gente fala assim que o aluno tem que cantar hino nacional, todo mundo gosta, não sei o que, momento não sei o quê. cívico, é um momento cívico. Nós tínhamos um momento cívico, não é verdade? Nós aprendemos desse jeito, aprendemos a respeitar pai, a respeitar mãe. Professora no nosso tempo não era tia, não é? Era mestra. Não? Aliás, tem até uma poesia que eu sempre recito. Mestra querida, no altíssimo pedestal da glória, vosso nome está escrito em letras de ouro. E no hino grandioso da vitória, vossos alunos cantam um suavíssimo coro. A gente tratava a professora de mestra. Claro, de como tia, deve ser. Não é verdade, aliás, é como deve ser, né? A educação tem que ser educação tinha que ser uma coisa assim, escola tinha que ser... Por isso que eu falo que o Brasil tem que fazer uma grande reforma. Porque uma cidade pode ser melhor do que a outra. A escola tem que ser de tempo integral. A criança tem que entrar de manhã na escola. E eu acho, por exemplo, eu não sei, na minha opinião, você pega, por exemplo, um aglomerado aqui, o aglomerado da Serra. Né? Eu acho que se você colocasse ali uma grande escola de tempo integral para todas aquelas crianças, você mudava uma geração Você vê até o sucesso, por exemplo, das UMEIs, né? Quando verdade. A criança entra de manhã e aí tem toda uma estrutura, os professores maravilhosos, as nutricionistas, né? Agora eu fico pensando aqui, olha, presta bem atenção, nós estamos aí, a volta às aulas, que até hoje não voltou, o problema do Enem, e nós estamos sem ministro da Educação. Pois triste, né? E um ministério tão importante, não que os outros não sejam, mas eu acredito que tudo começa pela educação. Claro. Tanto o Ministério da Educação quanto da Saúde. Estamos numa pandemia e até hoje está aí as moscas, O Ministério da Saúde também está sendo comandado por um militar da ativa. Né? E, mais uma vez, não que a gente não queira... Eu não tenho nada contra os militares, eles são ótimos, são super preparados. Vamos colocar, são super preparados para exercer qualquer cargo, né? Só que, né, parece que nós estamos agora trazendo o militar da ativa, você está politizando a Força Armada. Eles são muito organizados e disciplinados. Haja vista também as escolas militares, que são assim organizadíssimas, sucesso. Os meninos são diferenciados. Pois é, gente, final do programa, né? Mas já? Já. Nossa, hoje eu tô com a matraca solta. Falei que foi uma beleza. Amanhã tem mais aqui pela TV Horizonte. Um abraço para você, Vambora? Patrícia. Gratidão e alegria. Até amanhã. Obrigada pela sua audiência. Um abraço para você. Até lá.